várias camadas, como todo ser humano, né? Eu sou do extremo sul de São Paulo, formado, crescido no Jardim Ângela, onde que eu, com 12 anos, já decidia que ali não era o meu lugar bem, que eu gostaria de ter uma vida um pouco além do que eu conhecia. Não era bem confortável, mas era uma coisa que eu aceitava porque era ainda uma criança. E sem saber que eu sou co-criador do meu futuro, eu fui já empreender com 12 anos. Já comecei a empreender, já tive, com 14 anos, tive 2 funcionários. Eu comecei com jardinagem. Meu primeiro curso da minha vida foi de jardineiro. E eu morava em Mairinque, depois do Jardim Ângela eu fui para Mairinque, no interior de São Paulo, 72 quilômetros de São Paulo, onde eu morava no condomínio Castelo Branco. E aí eu peguei umas chácaras e, sem saber essa denominação, né, empreendedor, simplesmente trabalhava, simplesmente já era alguma coisa já de sangue, né? E fui crescendo, fui entendendo a vida, fui me formando. E no decorrer dos anos eu tentei cair na questão de trabalhar, né, formação de administração, mas eu não gostei, não dei seguimento e comprei minha primeira pizzaria aos 23 anos de idade. Comprei minha primeira pizzaria. Minha primeira pizzaria ela foi no bairro de Interlagos. Eu tive minha primeira pizzaria, já tive 3 pizzarias. E tive lan house também lá na época, eu tô falando de tempos muito antigos, né? E fui trabalhando. Tenho um filho de 23 anos, Gabriel, que eu me animava muito. Eu acho que foi o maior combustível para mim sempre estar procurando não ficar estagnado aonde que eu estava. Foi após ele. Realmente eu digo que aí eu soube o que é empreender realmente. E aí eu tive outras pizzarias, fui para a faculdade de gastronomia, mas não terminei. Trabalhei na 1900 em 2006 e de lá eu fui convidado para fazer a faculdade de gastronomia, mas novamente fui convidado a ter outra pizzaria e fui mais à frente. Então eu acho que essa questão de quem é o Gil, né? O Gil é uma pessoa que nunca ficou parado, mente inquieta. Eu nunca estabeleci, falei assim, simplesmente tá bom isso pra mim e vou aceitar isso e tá tudo bem. Digo que até hoje eu posso falar de boca aberta e de peito muito cheio, assim, quente, que depois que eu conheci o centro de São Paulo, eu pude ter essa resposta que eu tanto procurava no meu inconsciente. Que hoje tá tudo bem, tá tudo legal. O Gil do Brigadeiro foi, como eu falei, sobre altos e baixos, várias camadas do ser humano e do empreendedor. Também temos altos e baixos. Ele surgiu após uma falência. Em 2014 estava tendo a ascensão de food trucks e food bikes em São Paulo, né? E até então eu falei, eu quero ter uma food bike, mas eu não sabia do que. Eu sabia que eu queria ter uma food bike. Aí eu comprei ela, pintei, mas como eu não tinha ideia, não montei display, eu estava esperando ainda vir, né, aquela famosa, aquele insight, né? E não estava tendo. Até então que veio a falência. Eu tinha um bistrô de batatas suíças no Jardim Marajoara. E
aquela recessão que teve em 2015, que todo mundo sabe, lembra, veio a ter uma falência desse meu bistrô, aonde que eu fiquei devendo, fiquei quase à mercê de ir pra rua, perdi meu apartamento, eu tava tipo, realmente, imagina um ser humano que tinha o seu apartamento, tinha o seu restaurante e se vê um dia na vida com R$ 2.000 no bolso e quase indo pra rua. Realmente, eu tipo, fiz uma mudança até mesmo com as minhas roupas em sacos de lixo e caixas de papelão. E eu tinha R$ 2.000 no bolso. R$ 2.000 no bolso. E certo dia, novamente, meu filho, né? Maravilhoso. Ele foi em casa e eu fiz um almoço para ele com um amigo. E resolvi fazer um brigadeiro. Sabe, normal. Só que eu fiz do meu jeito. Aí eles, nossa, tipo, não, pai, tá uma delícia, né? Por que você não faz uma bicicleta, né? E aí foi um conjunto de ideias ali, e eu falei, não é que é verdade? Aí foi aí. Com esse pouco dinheiro que eu tinha, foi o suficiente para comprar umas latas de leite condensado, ver algumas receitas, elaborar umas receitas a partir do que eu já sabia e pé na estrada, né? E então eu trabalhei durante apenas 2 meses ali no bairro do Marajoara, que é onde eu também residia, e fui convidado, né, a vir ao centro para entregar uma encomenda que uma cliente minha era vizinha e ela da ASP. Incrivelmente, tudo interligado. E eu não conhecia o centro no horário comercial. Eu conhecia como turista, para visitar, né, os branches da catedral, né, do pátio do colégio, o Gerondino eu frequentava bastante. Então, eu lembro também que eu já conhecia o Salve Jorge, né? E na Copa de 2014 eu vim, né, num jogo da seleção que estava aqui no Boteco Central. Então eu conhecia muito aqui simplesmente passagem como turista. E aí eu achei maravilhoso esse mundaréu de pessoas e me abriu portas de oportunidades, assim, aqueles insights que eu falei, não, eu preciso vir para cá. Preciso realmente. Antes eu tinha só pensado em ir aos domingos na Paulista, porque ela já estava sendo fechada, né, para aquele domingão das pessoas e tudo. E eu estava indo aos domingos lá. Só que quando eu vim para o centro eu falei, aqui é meu lugar, eu preciso chegar aqui. Mas até então foi por uma visão financeira, né? A oportunidade financeira de poder ter uma ascensão muito maior do que eu já estava tendo. E aí eu cheguei no centro de São Paulo. 2015 mesmo. Aconteceu as coisas muito rápidas aqui nessa transformação. Porque eu decretei realmente uma falência no dia 24 de julho de 2015. Dia 24 de julho realmente eu fechei o bistrô e não deu. Esse almoço que eu tive com meu filho era almoço do Dia dos Pais. Dia dos Pais, que é entre Dia dos Pais e o meu aniversário, está muito perto. E aí eu resolvi fazer esse almoço. Quando foi no dia 10 de setembro, a bicicleta estava pronta, as receitas estavam prontas e eu já estava saindo para o estacionamento de um empório de um amigo meu, o Empório Maldonado, que ele ainda existe lá no Jardim Marajoara. E aí foi isso que aconteceu. Então, quando eu vim para o centro em meados de outubro de 2015 mesmo, entendeu? E aí eu já conheci, já gostei e já permaneci. Desde então, foi muito bom. Para você ter uma ideia, eu lembro exatamente o
o financeiro do primeiro dia que eu vim trabalhar aqui, eu fiz R$ 356 e vendendo brigadeiro. E era uma resposta muito boa. R$ 356 há 10 anos atrás, era mais ou menos R$ 700 hoje. Vamos colocar isso daí? E aí eu falei, nossa, que legal. Nem eu estava acreditando, né? E aí como que eu vou te explicar? Eu falei assim, eu vou continuar vindo para cá quando eu conseguir chegar a R$ 1.000 por dia, entendeu? Aí eu falei assim, R$ 1.000 por dia já dá um conforto, eu já estou vendo uma resposta realmente que é isso aqui que eu quero fazer. E ao longo do tempo até dobrei essa meta, nunca fechei a meta e ficou aberta. Quando eu trabalhava na Paulista, né, eu tinha um carro, eu levava a bicicleta no bagageiro, né, de bike e ia até Paulista, estacionava na rua. E quando eu vim para cá, eu comecei a vir de carro, trazer a bike, deixar no estacionamento o carro e então trabalhar. E até então vai surgindo, assim, você vai criando oportunidades. Então eu decidi que não dava mais para vir de carro, porque o custo não estava batendo. E aí eu deixava o carro, vendia o carro, deixei a bicicleta num estacionamento, aluguei mensal para a bike e trazia as coisas de bolsa, aquelas bolsas térmicas mesmo, entendeu? Eu trazia na bolsa, no ônibus, que aonde que eu estava não tinha a linha de metrô. E assim foi indo. Aí eu consegui pagar um pouco de dívida com o valor do carro. A minha meta depois foi realmente pagar uma dívida. Eu fiquei devendo R$ 170 mil e três processos trabalhistas e um processo de despejo do restaurante. Então eu tinha que levantar uma grana. E tanto que eu lembro até hoje que quando eu comecei a enxergar o dinheiro, a resposta do que eu estava fazendo estava positiva, eu falei para o meu gerente, eu preciso quitar a minha dívida, eu vou entrar no processo. Ele falou, como que você vai pagar? Eu falei assim, parcela por mais vezes que você conseguir, que eu não tinha ideia de até quando que eu ia conseguir, né? Era tudo um princípio, era o início de tudo, tanto que eu lembro que eu parcelei tudo em 10 anos, essa dívida. Que eu tinha que pagar muita coisa e eu consegui pagar essa dívida inteira em 3 anos. No dia 1º de maio de 2019, eu quitei minha dívida. Ali foi uma data também genial para mim, entendeu? Foi sensacional e tá tudo ótimo. Eu comecei a pagar a dívida em 3 anos porque não foi em 2015. Eu entrei em acordo lá para 2016, né, que eu estava estabelecendo, tive que me mudar. Teve um processo inteiro, né, referente à falência, né, aí eu trazer uma dignidade à pessoa primeiro, para depois ver essa questão do trabalho. O processo de estar aqui hoje num lugar de 200 metros quadrados, né, ter aberto essa cafeteria, que começou como doceria, se eu contar de trás para frente, de frente para trás, na verdade, é um processo que me incomodou um pouco. Não vou mentir que me desafiou. Me desafiou porque eu que tive o controle das coisas, né? Eu que fui olhando as oportunidades e fui gerando a oportunidade e fui gerenciando o controle de tudo. Dessa maneira, hoje não foi. Hoje eu fui convidado a não mais ter a licença da prefeitura, porque eles precisavam de liberar o calçadão por conta da reestruturação do centro histórico. Era uma questão muito plausível e eu entendi, porque eu andei com parceria com a prefeitura desde 2017. Eu sou a pessoa que mais pegou a licença aqui no centro histórico, né? Eles vieram conversar comigo, que eu ia ter que esperar o projeto e tudo. E no caso eu pensei,
eu tenho dinheiro. Aí, de dívida de 10 anos atrás, eu tive um bom dinheiro guardado depois da pandemia. E aí eu pensei, eu começo do zero em algum outro lugar, pegando uma licença na Berrini, Vila Olímpia, qualquer outro lugar assim, que a minha visão de negócio me levaria para lá, ou eu arriscaria montar um negócio aqui no centro mesmo. E a resposta dos meus clientes falaram, não, Gil, você não vai sair daqui, você não pode sair daqui. E foi muito gostoso, sabe? Tipo, foi muito amor envolvido com isso tudo que está aqui, porque aqui no centro é muito engraçado que houve como que eu vou te dizer? Não é um envolvimento, mas é uma coisa mágica que aconteceu da minha pessoa. Eu estou falando da minha pessoa, porque eu entrei em depressão, né? Quem vê foto minha de 2015, infelizmente vai ver uma pessoa que parece que estava saindo da Cracolândia, só para você ter uma ideia. Eu cheguei hoje eu estou com 92 quilos. Para você ter uma ideia, nessa época eu estava com 72 quilos. Era tipo, infelizmente eu passei por uma derrota, fui quebrado em todas as camadas que existem dentro de mim. E eu comecei a oferecer para o pessoal aqui o melhor que eu poderia, adoçando tanto o coração das pessoas quanto o estômago dela, o paladar dela. Eu falo isso porque eu escrevo umas frases. Hoje eu não estou tendo tempo por conta da reforma. Mas eu escrevia muitas frases que parecia que e tinha muita resposta direta dos meus clientes. Nossa, Gil, essa frase foi para mim, e conversava, e foi tendo aquela cativação, aquele envolvimento. Tanto que a primeira vez que eu saí numa matéria aqui no centro, foi justamente uma frase. Foi meio político, mas foi, né, uma frase que me trouxe primeiramente para uma matéria do Jornal do Comércio. E eu vi aqui isso, mas foi uma coisa muito natural. Então, voltando para abrir aqui hoje, eu acho que cada pedacinho que eu ofereci, que eu tinha, um restante que eu tinha ainda de humanidade, restabeleceu a pessoa Gil, no caso. Pra você ter uma ideia, eu nem queria colocar o meu nome quando eu comecei. E quando as pessoas começaram a me conhecer, falaram, não, a gente não quer um brigadeiro gourmet, a gente quer o brigadeiro do Gil. A gente quer saber do brigadeiro do Gil. Não é um brigadeiro gourmet, não é essa... Tanto que eu nem uso, né, essa palavra gourmet dentro do meu estabelecimento. Porque é uma palavra comercial, uma palavra contemporânea e a galera queria saber dos meus doces, diretamente dos meus doces. Então, eu achei isso muito incrível e foi o que realmente, uma junção de vários fatores para mim estabelecer aqui. Sobre o segredo, eu acho que não é bem um segredo, é algo natural, tá? A gente consegue receitas inúmeras na internet, né? Mas eu acho que a receita de propósito, a resposta é por quê? Por que o brigadeiro do Gil? Por quê? Não não é uma receita que você copia. Eu tenho uma cliente que ela falou uma vez assim para mim assim, Gil, o que você faz, tudo que você coloca, a frase que você coloca na lousa, como você fala com a gente, como que você, mesmo você não estando bem, você coloca a gente como a importância de a gente estar aqui na sua frente, comendo um brigadeiro ou pegando uma caixa com 100. Nunca você só pensar no dinheiro. É gostar realmente do que você está fazendo. Entendeu? Eu acho que o segredo não é eu acordar 4 horas da manhã, enquanto todo mundo dormindo. Não acredito nessas coisas assim, sabe? Tipo, eu acho que a gente precisa acordar quando a gente tem que acordar. A gente precisa acordar
quando tem que acordar. Obrigado. E fazer as coisas como a gente sente que tem que fazer. Se eu falar para você que eu trabalho o dia inteiro, de quando eu acordo até a hora que eu durmo. E 9 anos eu passei fazendo as vendas num período de 3 horas. Se eu falar tanto que eu construí fazendo a venda em 3 horas, mas a venda em 3 horas. Mas o trabalho, ele exige muito mais tempo. É um trabalho de criação. Eu passei praticamente 9 anos sozinho. 8 anos, vamos lá, 8 anos. Em 2 anos para cá, minha mãe veio trabalhar comigo. Mas era 8 anos que eu comprava, administrava, lavava louça, fazia tudo como você, deixava a cozinha limpa, fiz mudanças e toda hora trabalhando. Teve uma época que eu resolvi morar atrás de um hipermercado, só para ficar mais fácil para eu comprar as coisas para poder produzir. Então é tudo uma estratégia, tudo tipo assim, eu fui tentando facilitar a minha vida de uma forma, às vezes acertava, às vezes errava, houve erros também nesse processo inteiro. Então eu acho que a receita é realmente qual o motivo que te move, sabe? O porquê que você está fazendo isso tudo. E eu acho que é isso. A minha receita é o porquê da minha vida. Aqui no centro, eu, além de ter conquistado muitos clientes diretos, né, final, eu ainda conquistei realmente a admiração de muitas pessoas que já empreenderam aqui durante muito tempo. Tanto que eu forneço meus doces para algumas cafeterias aqui do centro, fora do centro também. E eu olhava assim e falava assim, nossa, se todo mundo gosta do meu brigadeiro em cafeterias e tal, eu acho que é um próximo passo para eu colocar, né? E aí foi onde que realmente eu falei, eu vou montar uma cafeteria aqui no centro, me incomodou demais, mas foi um convite para eu sair de uma zona de conforto, sim, não vou mentir, é uma frase meio clichê, mas ela é real. E como eu gosto muito do centro, eu tenho clientes desde o pátio do colégio, eu tenho clientes na faculdade de São Francisco, né, uma das faculdades mais antigas de São Paulo. Eu tenho clientes do Farol Santander, eu tenho clientes da São Bento também, eu tenho clientes na Quintino Boicatuva, eu acho que é esse o nome da rua. Eu tenho muitos clientes aqui no centro, tanto que vai sair um pouco, centralizar um pouco algumas repartições públicas aqui para um lugar mais distante, aqui perto do centro, mas assim, não no centro histórico. E uma coisa que eu mais ouço a galera falar, Gil, vai ter um centro empresarial, você vai ter que levar a sua cafeteria para lá. E é só convites, nada estabelecidos. Mas a minha relação com o centro são as pessoas realmente. Hoje no centro de São Paulo, a gente tem de pessoas que trabalham aqui um pouco mais de 26 mil pessoas. Entendeu? É um número que chega a quase 27 mil pessoas fixas de trabalho aqui. Eu conheço muita gente. Aqui no centro, você anda comigo durante 10 minutos aqui, parece que eu sou político. Nem parece que eu sou um vendedor de brigadeira, né? Eu nem coloco que eu sou um empreendedor, um empresário, eu sou um vendedor de brigadeiro. Eu gosto de ser brigadeirista, no caso. E aqui no centro eu gosto dos prédios, eu gosto da arquitetura, eu consumia muito como turista. Eu acho que quem não conhece o centro, venha, porque ele é muito rico. É uma magia. Eu falo que é uma magia. Que o centro, ele traz histórias de São Paulo. Se você soubesse que o primeiro prédio de advocacia ainda, ele tá de pé ainda, que foi estabelecido lá na década de 40, se eu não me engano. Entendeu? Tanto que a faculdade de São Francisco, né, ela é muito antiga também, antes da década de 50. Aqui esse prédio, eu estou num prédio que ele é começo da década de 60.
entendeu? Tanto que eu até desloquei o meu dedo, para essa parede, ela é descascada. Eu descasquei essa parede aqui porque eu queria essa raiz desse prédio. Não é um dos prédios mais antigos aqui do centro, mas é um prédio também que existe uma história, né? Eu estou do lado da Faculdade Brasileira, né? E se eu for colocar tanto detalhe, por exemplo, eu vou contar uma coisa que eu achei muito gostoso aqui. Foi quando o Santander, né, o Farol Santander, ele realmente começou a ganhar vida novamente, sabe? Tipo, eu me encantei com aquilo. Eu assisti um pouco essa história e eu me encantei com essa questão porque estava muito fechado. O centro de uma década para cá, ele saiu de uma margem um pouco cinza e foi ganhando uma vida e uma cor e uma alegria, uma segurança que a gente não estava tendo aqui no centro. Uma das coisas que eu gosto muito da ideia da questão de reconstrução do centro é olhar aqui o centro como um todo. Tem coisas que vai de encontro à minha opinião, tem coisas que não vai de encontro à minha opinião, mas eu acho que a democracia é isso, a gente vive isso, a gente respira isso e eu aceito isso. É uma coisa que muito interessante a maneira que eu consegui me adaptar a todas as regras, a todas as questões, coisas novas para mim, coisas antigas e coisas sempre convidativas para eu permanecer aqui no centro. Eu amo. Eu posso falar assim, não, sem hipocrisia nenhuma, que hoje eu encontrei o meu lugar, sabe? Tipo, financeiramente, de sonhos, de propósito. Parece uma criança falando, uma criança de 43 anos falando, mas é uma magia mesmo que tem aqui. Para mim, o centro traz uma história mágica, uma questão que a gente olha um pouco triste para um grupo de pessoas, não é irrelevante, mas trazendo uma visão geral do quanto que eu cresci como ser humano, como empreendedor, eu acho que eu devo muito a esse centro de São Paulo. Eu acho que é isso.